Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma live, para mais um estudo da palavra do Senhor. E que o Senhor nos abençoe nesta noite, neste momento. E que a palavra dele venha falar aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai, te peço nesse momento, meu Senhor, para que o Senhor venha me ajudar a transmitir a sua palavra, porque a palavra é sua, não é minha. É para a sua honra e para a sua glória. E que todos que ouvirão esta mensagem seja edificado. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje tem por título: Quem são nossos familiares? Quem são nossos familiares? Será que realmente aqueles que são nosso sangue realmente são nossos familiares? Então, ao meditar na palavra do Senhor e saber que Jesus está tão próximo de voltar, e eu fiquei muito aflita esse tempo todo, né? Em pensar que os meus familiares, muitos deles, não têm Jesus, não querem Jesus. E eu fiquei muito preocupada e ansiosa, e orava, chorava, e ia até eles pregando a palavra, mandando vídeos em relação à volta de Jesus, orando, fazendo tudo o que podia. E o Senhor me viu naquela aflição. Eu acredito que a aflição que a maioria dos filhos de Deus tem, não é? De saber que muitos dos seus familiares não têm Jesus, não querem Jesus, não têm compromisso. Muitos que estão nas igrejas, muitos que se dizem também que são salvos, não estão tendo este mesmo compromisso. E o Senhor, me vendo daquele jeito, Ele falou comigo o seguinte, Ele me fez a seguinte pergunta: como tu sabes que eles são teus familiares? Quando eu ouvi isto do Senhor, eu me assustei. Como tu sabes que eles são teus familiares? E o Senhor me fez meditar na seguinte passagem. Este é o estudo que vou trazer hoje, para que possamos aquietar os nossos corações em relação a isso. Quem são nossos familiares? E Jesus me fez a seguinte pergunta: como tu sabes que eles são teus familiares? Então, meus irmãos, eu tomei um susto quando ouvi esta pergunta de Jesus. Como tu sabes que eles são teus familiares? E ele me fez lembrar o seguinte texto. Lucas 8, do 19 ao 21. Que diz assim. Lucas 8, do 19 ao 21. Deixa eu ver se é isso mesmo. Lucas 8, do 19 ao 21. Texto que o Senhor me deu para mim meditar mediante esta preocupação que eu estava tendo. Diz assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não puderam aproximar-se por
causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, o Senhor me levou a esse texto. E quando eu li esse texto, que já é bem conhecido, né? O Senhor me fez entender quem realmente são os meus familiares. Então, Jesus, ele, aqui na terra, ele tinha a sua família humana, né? Nós primeiro nascemos em uma família humana. E nesta família humana, nós temos o nosso parentesco, mediante a carne e o sangue. E Jesus não era diferente. Mas a família de Jesus, nem todos os irmãos de Jesus, cria nele como seu Salvador, como Messias. Os irmãos de Jesus tinham raiva de Jesus, né? Tinham inveja de Jesus. Eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Essa era a família de Jesus. Então, Jesus, ele sabe todas as coisas. E Jesus sabia do coração dos seus irmãos aqui na terra, né? Então, quando aquele mensageiro chegou dizendo para ele, e lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, nós temos dois tipos de família. Nós temos dois tipos de parentes, né? Nossa família, nossos parentes. Nós temos os parentes, né? Os familiares humanos, os familiares que são da parte da carne e do sangue. Mas nós também temos os nossos familiares, a nossa família, que é do lado espiritual. Então, Jesus foi me mostrando algumas coisas para que eu pudesse realmente ver quem são meus parentes de verdade, minha família, minha verdadeira família. Então, ainda em João, capítulo 3, os versos do 5 ao 7. João 3, do 5 ao 7. Jesus diz, a palavra de Deus diz o seguinte. João 3, capítulo 3, verso do 5 ao 7, que diz assim. Respondeu Jesus, verso 5, do 5 ao 7. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra, até o 7, nascer de novo. Então, aqui nós tivemos dois tipos de família, né, de nascimento. O nascimento que vem da parte humana, o nascimento que é da carne e do sangue, e o nascimento que é do Espírito de Deus. Então, o nascimento humano e o nascimento espiritual.
que vem do Espírito de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E os nossos verdadeiros familiares, os nossos familiares que irão viver conosco para sempre, são os que são nascidos, por último, né? São os que são nascidos espiritualmente. São os que são nascidos do Espírito Santo. Então, os que são nascidos da carne é carne. E a carne é terrena, é da terra. E tudo que é da terra vai ficar aqui. Então, Jesus, ele me mostrou realmente quem são os meus verdadeiros familiares. E os nossos familiares verdadeiros, que são os que são nascidos de Deus, eles podem estarem na nossa família humana, nos nossos familiares por parte de carne e sangue, ou não. Porque nem todos que estão na nossa família sanguínea, na nossa família humana, realmente são nossos irmãos. Jesus, ele me mostrou bem claro, para que eu não me afligisse muito, preocupada com a salvação de toda a minha família, porque nós temos esta preocupação. Por isso, Jesus me fez aquela pergunta que ele perguntou: como tu sabes que eles são teus familiares? Então, muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos tão aflitos, né? Nós queremos que os nossos familiares todos sejam salvos. E nós nos preocupamos tanto que às vezes até adoecemos, porque oramos, pregamos, nós pedimos a Deus para mandar outras pessoas, nós ficamos tão angustiados, porque não podemos fazer nada para ver aquela pessoa salva. Mas muitas vezes aquela pessoa não vai ser salva, porque ela não quer a salvação. Não porque Jesus não quer dar a salvação, mas é porque ela não quer a salvação. E nós muitas vezes nos angustiamos, mas não devemos nos preocupar, porque nós não sabemos quem são os nossos verdadeiros familiares. Os nossos verdadeiros familiares é como Jesus disse, são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e pratica e obedece. São aqueles que recebem Jesus como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador. São aqueles que estão vivendo a palavra de Deus. Então, estes são os nossos verdadeiros familiares. E nós devemos valorizar. Muitas vezes o nosso irmão está do nosso lado. E nós muitas vezes não o valorizamos como devemos. Muitas vezes achamos nosso irmão, mas esse irmãozinho é tão assim, não é? Pobrezinho, não faz nada, é só sentado aí na igreja, não ajuda nem nada. Muitas vezes nós desprezamos o nosso verdadeiro irmão. Devemos ter cuidado com isto, não é? Porque os nossos verdadeiros familiares são aqueles que realmente receberam Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. E estes estão em todos os lugares. Eles estão na nossa família, carne e sangue, nossa família humana. Eles estão pelos becos, né? Eles estão muitas vezes fazendo mal a outras pessoas.
eles estão se drogando, eles estão mendigando, eles estão em todos os lugares e nós devemos ir atrás dos nossos irmãos que ainda não conhecem Jesus, mas que vão aceitar. Nós precisamos orar por essas pessoas, evangelizar e fazer a nossa parte, não só na nossa família humana, que nós não vamos desprezar, nós não vamos deixar de orar, de evangelizar os nossos, do nosso sangue. Mas o que Jesus quis me mostrar é que nós não devemos nos angustiar por um familiar nosso não querer Jesus. Que nós não sabemos se ele vai ou não aceitar Jesus de verdade. Então, nosso vínculo familiar humano se encerra aqui nessa terra. Mas o nosso vínculo familiar espiritual, que são os que aceitam Jesus, eles são eternos, são para sempre. Nós iremos viver para sempre com eles no céu. Então devemos deixar nas mãos de Deus. Não devemos nos angustiar porque o nosso filho, o nosso marido, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso primo, os nossos parentes não querem ouvir a palavra. Porque nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos evangelizar. Nós devemos orar. Nós devemos fazer o que nós pudermos fazer para alcançar aquela vida. Mas não devemos nos desesperar, porque tudo é no tempo de Deus. E como Jesus me fez essa pergunta, como tu sabes que eles são teus parentes? Hein? Muitas vezes nós investimos tanto numa pessoa que não é nosso parente, não é? Aqui na terra, quando morremos, então o vínculo familiar aqui na terra se encerra também. Então nós teremos vínculos só os que forem para o céu, não é? Aqueles que aceitarem Jesus de verdade. Então nós temos vínculos aqui na terra e continua no céu. Mas aqui na terra teremos vínculos com os nossos familiares terrenos. Se eles não aceitarem Jesus, então vai ser só aqui na terra. Então devemos fazer a nossa parte para alcançar não só os da nossa família humana, não é? De sangue, de carne, mas principalmente alcançar aqueles que ainda não vieram para Jesus e que estão às vezes cheios de drogas, né? Às vezes jogado aí nas ruas, mendigando. Às vezes estão aqui do nosso lado, os nossos vizinhos, né? Na semana passada, eu vi um vídeo de uma mulher sendo assaltada. E o ladrão tomou a bolsa dela. Ela era evangélica. E ele tomou a bolsa dela e jogou a Bíblia longe. E queria atirar nela, mas parece que o revólver não funcionou. E ela orou. Na hora que ela orou, ele caiu tremendo. Ele ficou possesso. Aquele ladrão ficou possesso. Ele ficou endemoninhado e ele ficou tremendo, se batendo. E ela continuou orando por aquela vida. Até que aquele demônio foi expulso da vida daquele rapaz. E quando ele se levantou, ele se ajoelhou aos pés dela e ela, pregando o evangelho, ele aceitou Jesus na mesma hora. E assim são muitos que estão aí, que fazem parte do reino de Deus, mas que ainda não foram alcançados. Estes são nossos irmãos de verdade, né? Pessoas que muitas vezes estão oprimidas pelo inimigo. E muitas vezes nós estamos ficando oprimidas porque queremos alcançar os irmãos, os nossos parentes que estão na nossa casa, né? E muitas vezes esquecemos que fora da nossa casa, que fora do nosso sangue,
existe uma outra família nossa, né? A família que Jesus morreu por ela, né? Jesus, ele deu sangue. Muitos ainda não alcançaram esta salvação e precisam, né? E precisa de nós irmos até eles para que eles alcancem esta salvação. Então Jesus, ele disse isso. Ele disse que a mãe e os irmãos dele são aqueles que ouvem a palavra e obedece, né? E o pratica e faz. Então, estes aqui são os nossos verdadeiros irmãos. Então, não devemos nos angustiar, não devemos nos preocupar, porque só Deus conhece os corações. Não adianta a gente querer converter os outros, porque nós não podemos converter ninguém. É só o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Nós nada podemos fazer por pessoa alguma. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou compartilhando algo que eu sei que muitos de vocês também estão passando, porque nós sabemos a cada dia que passa, nós sabemos que a volta de Jesus se aproxima. E quando olhamos para os nossos parentes, e vemos que eles estão cada vez mais distantes de Jesus, nós nos angustiamos, porque nada podemos fazer. Mas devemos lembrar que só Deus conhece os corações. Não adianta a gente, muitas vezes, perder tempo com a pessoa que não quer saber de Deus, mesmo essa pessoa sendo o nosso parente mais próximo, às vezes um filho, às vezes o pai, às vezes a mãe, mas devemos ir atrás daqueles que realmente serão filhos de Deus, né? Porque irão dar ouvido à palavra de Deus. E quantos casos, né? Também, pouco tempo, eu vi também um vídeo de pastor que estava no monte, e lá eu acho que alguns irmãos também viram, né, ouviram, que foram 2 ladrões para assaltarem, né, aqueles irmãos que estavam ali, aqueles pastores. E quando chegaram lá, que o pastor também orou, um caiu morto, mas o outro não. Então, aquele outro, depois eu ouvi a reportagem dele. Ele pediu para ir para a casa de recuperação, para se recuperar do vício, das drogas. E ele disse que quando saísse de lá, ia para a igreja daquele pastor. Então, muitos estão por aí, perdidos, e nós devemos ir atrás dessas pessoas, porque elas também fazem parte do rebanho de Cristo, né? Aqui em Atos 16, 27, nos diz assim. Atos capítulo 16, verso 17. Nos diz assim. Atos 16, 17. Seguindo a Paulo. Atos 16, 27, né? 17 não. É 27, que diz assim. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse:
Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, aqui nós vemos uma passagem que muitas vezes usamos, né, para dizer que a nossa família toda será salva. Mas vamos ver o que é. Deus me fez meditar nesse texto com mais atenção, porque este texto foi um dos que eu, né, lembrava, já até falei e dei estudo, mas Deus me disse, olha direitinho para esse texto. E olhando aqui, nos diz o seguinte: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então o carcereiro pergunta a Paulo e a Silas o que ele deve fazer para ser salvo. E Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então aqui Paulo está falando para aquele carcereiro. Ele não está falando para todos os cristãos em todas as épocas, não. Então, esta promessa, esta profecia que Paulo estava dando aqui, era para aquele homem. Tanto é verdade que no verso 34 diz assim: então, levando-os para a sua casa, para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então o carcereiro levou Paulo e Silas para a sua casa, e lá todos da família dele aceitaram a Jesus. Então diz, por terem crido em Deus. Então eles creram, todos que estavam ali na casa dele, todos os da casa dele, do jeito que Paulo diz. Então isso aqui não é para todos os cristãos. Se fosse assim, na minha família já teve muitos que morreram sem Jesus. E não foram todos salvos. Eu tinha um sobrinho muito amado, que nós oramos, ele era viciado em drogas, e nós oramos, e minha mãe fazia campanha, e orava, e jejuava, e pregava, e fazia tudo. Mas ele não quis, morreu cheio de drogas. Então, isto aqui, este texto aqui, esse versículo aqui, Paulo está falando para aquele homem. A Bíblia está repleta de filhos de Deus que muitos parentes não quiseram. Davi mesmo, alguns dos filhos dele, né, não quiseram, não creram, não quiseram Deus. Os filhos de Eli morreram no pecado. Eli era um profeta. E assim a Bíblia nos fala de muitos. E na nossa família não é diferente. Então a nossa verdadeira família são aqueles que são filhos do Deus Todo-Poderoso. Os nossos verdadeiros irmãos são aqueles que já receberam Jesus como Salvador. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele veio, deu a vida dele para que nós pudéssemos ter vida. Então, muitas vezes nós não estamos valorizando a nossa verdadeira família, né? Então, quando a minha mãe estava doente, que minha mãe já era bem velhinha, já tinha 86 anos quando ela faleceu, ela chorava pelos filhos, que queria ver os filhos, né? Aqueles que custavam vir. Então, minha mãe morreu em janeiro, em dezembro, foi a última vez que a família dela, os filhos, os netos e os bisnetos vieram ver ela. Ela passou um mês prostrada, já
bem debilitada, mas não vieram mais vê-la e ela chorava. Quer dizer, mas as irmãs da igreja dela, as irmãs da igreja que eu frequentava, os irmãos estavam aqui. Então, a verdadeira família dela estava acompanhando. E muitas vezes nós não estamos olhando para este lado. E Jesus me fez ver isto claramente. Quem é a nossa verdadeira família? Será que é aquele que tem o nosso sangue? Aquele que tem o sangue, o nosso sangue nas veias? Ou é aquele que tem o Espírito de Deus? Ou são aqueles que têm Jesus de verdade no seu coração? Quem são realmente os nossos verdadeiros parentes? Então, aqueles que têm Jesus. Estes são os nossos verdadeiros parentes. Estes são os nossos verdadeiros irmãos. Porque são filhos do mesmo Pai, do Pai Celeste. São irmãos de Jesus. Esta é a nossa verdadeira família. E esta família está em todas as partes da sociedade, em todos os lugares. Então nós devemos ir atrás destas pessoas. Elas estão na nossa família humana, aqueles que têm o nosso sangue, mas muitos também que estão ali não têm, não são nossos irmãos verdadeiros, porque não querem Jesus. Eles são nossos parentes aqui na terra, são parentes humanos. E quando sairmos desta terra, o vínculo de família também se encerra. Então devemos pensar nisso, meu irmão. E não devemos nos angustiar se o nosso parente, se o nosso familiar, se ele não quer Jesus. Devemos orar, devemos falar, devemos interceder, devemos pedir a Deus que vá até eles. Mas devemos entregar nas mãos de Deus, que só Ele pode fazer a obra, só Ele conhece os corações, só Ele sabe quem realmente vai crer nele e quem não vai. Nós nada podemos fazer, se ficarmos preocupados, ficarmos angustiados, ficarmos desesperados. Então nós vamos adoecer, iremos adoecer, e Deus não quer isso para nós, porque nós não sabemos quem realmente vai aceitar Jesus ou não. E vamos atrás dos outros que estão pelas valas, né? Estão aí pelas ruas, estão pelas bocas de fumos, estão fazendo mal até os outros, como eu acabei de contar, o caso dessa irmã que esse ladrão estava roubando ela, mas ela ganhou ele para Jesus. Então é assim que nós devemos fazer, é amar os nossos irmãos, aqueles que amam a Jesus, que obedecem a Jesus, que ouvem a palavra de Jesus, que estão praticando. Estes são os nossos verdadeiros familiares. E na nossa família humana tem muitos que são, mas tem muitos que não são, muitos que não querem. Não devemos desistir deles, mas também não devemos nos desesperar porque eles não querem, porque só Deus conhece os corações. Então, que o Senhor nos abençoe. E a Bíblia também nos fala, né, sobre os filhos, sobre os parentes, né, principalmente nesses últimos dias, que os filhos vão entregar os pais, né, e os pais vão entregar os filhos aí para os governantes, para que nos prendam, né? Muitas vezes a pessoa não é crente, não é salvo, não quer saber de Deus. E como nós estamos vendo a mudança aí no mundo, que agora, quanto mais tempo passa, mais as pessoas estão ficando com ódio dos filhos de Deus. E muitos filhos vão entregar os seus pais para estes governantes, né? Para que sejam mortos, para que sejam maltratados. E muitos pais vão entregar seus filhos, e muitos parentes vão fazer isso. Quer dizer, Jesus mesmo disse que o nosso inimigo
eles são dos nossos familiares. E Jesus disse também que ele não veio trazer paz, ele veio trazer divisão entre a nora e a sogra, entre o filho e o pai. Então Jesus está dizendo que na família humana, na família de sangue, tem pessoas que servem a ele, que adoram a ele, que creram nele, mas tem outros que não. E esses que não servem a Deus, eles não nos amam, eles não nos amam como deveriam. Muitos deles têm ódio, porque a gente serve a Deus, nós só servimos a Deus e eles não. E muitas vezes eles ficam com raiva quando a gente fala alguma coisa que estão fazendo de errado. Então cria aquela raiva, né? E há esta divisão. Por isso Jesus disse isso. Então devemos ver quem realmente são os nossos parentes. Então vamos orar pelos nossos parentes. Vamos orar pelos nossos irmãos de sangue. Vamos orar, mas também não precisamos nos desesperar. Isso foi o que o Senhor me disse. Então não devemos ficar ansiosos, porque eu chorava muito. Estava chorando muito só em pensar que meus irmãos, meus sobrinhos, meus primos, meus tios, meus parentes não querem saber de Jesus e que estavam correndo o risco de irem para o inferno. Então isso me deixava apavorado, mas Jesus me disse: como tu sabes que eles são teus parentes, teus familiares? Como tu sabes? Então nós não sabemos. Só quem sabe é Deus. Então vamos entregar nas mãos de Deus e vamos descansar. Vamos fazer a nossa parte. Vamos viver a palavra de Deus. Vamos obedecer a palavra de Deus. E com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, essas pessoas podem se chegarem a Cristo. Muitas vezes melhor o nosso testemunho, o nosso exemplo do que falarmos. Porque geralmente, os da nossa família não querem ouvir a palavra através da nossa boca. E Jesus disse que o profeta não tem honra na sua casa. Então, quanto mais nós falamos, menos eles ouvem. Então, vamos orar por eles. Vamos viver aquilo que Jesus nos ensina. E assim, eles podem, através do nosso testemunho, através do nosso exemplo, virem a Jesus. Então, que o Senhor nos abençoe e que os irmãos fiquem tranquilos, descanse. Desde esse dia para cá, eu descansei no Senhor e digo: Senhor, eu não conheço nenhum daqueles que o Senhor realmente sabe, porque o Senhor é quem conhece os corações, não sou eu. Então, muitas vezes, até tem pessoas da nossa família que vão à igreja, estão indo, dizem que aceitaram Jesus, mas muitas vezes a vida, o testemunho não diz isso. Então, nós não conhecemos os corações. Quem conhece é Jesus. Então, vamos entregar nas mãos dele e descansar, para que o Senhor possa nos usar para irmos atrás daqueles que estão perdidos lá fora. Então, vamos orar agora por aqueles que pediram, né, oração, a irmã que pediu oração pelo seu parente. Então, vamos orar. E Deus conhece e Ele ouve as nossas orações. O Espírito Santo não cessa de falar em cada coração. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E toda oportunidade que ele tem, ele fala aos corações. Então, que os nossos parentes de sangue, né, que eles possam querer este Deus maravilhoso. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ao mesmo tempo, Senhor, que nos deixa preocupado, porque nós somos apegados aos nossos familiares de sangue, Senhor.
mas o Senhor nos mostrou que os nossos verdadeiros parentes, nossos verdadeiros familiares, são aqueles que fazem parte da tua família, Senhor. São aqueles que já receberam o teu Filho como Salvador. São aqueles que estão se curvando aos seus pés. São aqueles que ouviram a tua palavra e creram em Jesus como Salvador de suas vidas. São aqueles que colocaram as suas vidas no altar do Senhor e estão lhe servindo e lhe obedecendo. Estes são os nossos verdadeiros irmãos, a nossa verdadeira família, como o Senhor mesmo disse. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra, aqueles que estão praticando. Então, estes são os seus irmãos e os nossos irmãos também, porque Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão mais velho e todos os outros que creem e recebem Jesus são os nossos irmãos também. Esta é a nossa verdadeira família e nós temos duas famílias, família terrena e a família espiritual. E te rogamos agora pela nossa família terrena, Pai, pelos nossos parentes, pelos filhos, pelos maridos, pelos pais, pelas mães, pelos primos, pelos netos, pelos bisnetos, por todos os familiares. Que o Senhor alcance com a sua graça, que o seu Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que estas pessoas dê ouvidos à sua palavra. Ó Santo maravilhoso, nós não podemos fazer nada pelo nosso parente, pelo nosso vizinho, por ninguém, Senhor. O que nós podemos fazer é levar a sua mensagem de salvação, é procurar viver aquilo que o Senhor nos ensina, é fazer a nossa parte, mas a outra parte cabe à pessoa dar ouvido ao Espírito Santo. E nós te rogamos, Pai, que o teu Espírito os convença, que estas pessoas queiram, para que também sejam realmente os nossos parentes verdadeiros, que irão viver conosco de eternidade a eternidade, com o Senhor aí no céu. Obrigado, Pai, pelo entendimento da sua palavra, e que possamos nos tranquilizar e confiar, colocar sobre o Senhor colocar sobre o Senhor esta fé, Senhor, que o Senhor conhece os nossos parentes e o Senhor sabe a vida de cada um, e nós não sabemos. E que o seu Espírito esteja trabalhando na vida de cada um, e que ele seja alcançado, que eles dê ouvido, que eles queiram. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, Pai. É que eu te peço e agradeço. Amém, Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe, não é? E que possamos, né, continuar lutando pelos nossos familiares humanos, né? Nossos familiares terrenos, nossos familiares de sangue. Mas também devemos ir atrás daqueles que são nossos familiares da parte de Deus, familiares gerados pelo Espírito Santo, através da morte de Jesus, do sacrifício que ele fez, né? E eles estão em todos os lugares. Então vamos orar também por eles, interceder para que sejam alcançados pela graça de Jesus. Então até mande esse vídeo, né? Essa mensagem, esta palavra de salvação, esta palavra de conforto, esta palavra
a outras pessoas, porque assim como eu sei que muitos estão assim nesta mesma preocupação. Mas o Senhor, Ele nos consola o coração e Ele tira de nós essa ansiedade. Então vá no YouTube também, no meu canal lá no YouTube, lá é Estudos Bíblicos com Maria Antônia. E coloque lá o seu bonzinho, né? Mande essa mensagem para outras pessoas. Então até a próxima terça-feira, 8 horas. Que o Senhor nos abençoe.